Anuncia. Coloquei a gravação agora, quando você iniciou, viu, Pro? Tá, Acabei de fazer a gravação, de iniciar. certo. Então, boa tarde mais uma vez. A Cristina Reis aqui, na fala, na escuta, com o curso, a formação, docentes e baixa visão na educação superior, múltiplos olhares, né? Eu tenho que sempre lembrar do Mike para não acelerar muito, né? Então, nós estamos no nosso quarto encontro, hoje falando de acessibilidade, né? Então, no primeiro encontro a gente falou basicamente de conceito, de deficiência, conceito de cegueira, baixa visão. O segundo encontro nós ficamos em torno das tecnologias assistivas e tivemos a participação da professora Iracema. Ontem falamos de inclusão na universidade com o professor Guga e Elaine. E hoje estamos aqui com a professora Sandra Rosa, falando sobre acessibilidade, né? Acessibilidade basicamente, mas em termos de temática. Mas estamos abertos a tudo que vier pelo chat, que vier de questionamento, de intenções, tranquilo. Nós estamos hoje com o nosso intérprete, o Mike, mais uma vez. Obrigado, Mike, por estar aqui mais uma vez com a gente. A Sandra Rosas, a Carla Rosas, desculpa, com a nossa audiodescritora, que vai estar no nosso apoio, mais uma vez com as lâminas e com a descrição dela. A Augusta, que está aí também no apoio da PGDP com a gente, e nossa convidada especial, que é a Sandra Rosa, né? Então, eu vou fazer de novo minha autodescrição, porque pode estar pessoas aí na plenária, né, com demanda, né, de audiodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, de pele preta, de lábios grossos, usando óculos, um óculos específico para baixa visão, com lentes azuis. Estou nesse momento com cabelo solto, na altura, abaixo dos seios, né? Cabelos escovados, né? Ao meu fundo tem uma prateleira de livros, onde estão alguns dos meus livros que eu publiquei, alguns adereços de escritório, Batata, que é um boneco que eu sou apaixonada, herdado do João e da Maria, e, enfim, acho que eu dei conta, né? Estou com a blusa preta hoje, com as pedrarias pretas também. E estou na frente do meu notebook, né? Posicionada para vos falar. Podemos começar com a Sam, fazendo sua apresentação, sua autodescrição. Sim. Aqui. Bom, boa tarde a todos e todas e todes. Eu sou Sandra Rosa, sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos curtos, encaracolados, estão com uma faixa coloridinha, uso um óculos de grau com armação azul. E estou com uma camiseta azul clara e um outro casaco por cima verde escuro. Ao meu fundo tem uma estante com livros e bibelôs e algumas plaquinhas, coisas assim. E vim aqui a convite, né, de Cris para falar um pouco sobre acessibilidade, que é um tema que eu venho estudando já há algum tempo. Eu foco ela nas artes especificamente,
mas a acessibilidade, se a gente pensar nos parâmetros dela, é para todo e qualquer espaço, né? Todo e qualquer lugar. Uma ideia é conversar um pouquinho sobre a acessibilidade. Eu aqui nesse livro que teve como produto, né, que é um produto da minha dissertação e tem um produto desse curso, teve um capítulo que eu deixei especificamente em termos teóricos e de análise das narrativas de Paulo e Paula, que a gente conheceu ontem, no qual eu falo, né, busco assim um aparato teórico para falar de acessibilidade. E aí eu busquei a LBI, o Sasaki, e uns outros autores específicos, né, de programação, de digitais, né, de acessibilidade digitais. Então, eu elenquei 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos de acessibilidade até esse momento. Eu lembro que depois da defesa e da publicação do livro, eu já encontrei mais dois tipos de acessibilidade, que inclusive eu tive contato, Sam, com aquele autor, o professor Piccolo, Gustavo Piccolo, é Gustavo? Isso. É Gustavo, né? Isso. Gustavo, isso. Ele trouxe num livro dele as dimensões de acessibilidade também política e mais uma outra, né? Sim. Mas hoje nós vamos estar mais salientando algumas acessibilidades que a pessoa baixa visão e cega se beneficiam, né? Embora a gente não diz que a acessibilidade é para Chico ou para Francisco, mas Chico e Francisco que se agrega, que escolhe, que deseja aquela acessibilidade, né? Por muito tempo, né, Sam, a gente pensou que dizia assim, o braille para o cego, a libras para o surdo, né? E via como um recurso de acessibilidade para a pessoa, para essas pessoas, né? Como é que você vê hoje, Sam? Como que você vê, você que está tanto tempo nesses estudos de acessibilidade, como é que você vê? A gente tem hoje como prática e olhar, né, perspectiva de que assim no século XX a gente pensava mesmo assim, os recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, né, especificamente. Então, como você falou aí, então o Braille era para o cego. A gente já sabe que hoje outras pessoas se utilizam desse recurso e qualquer pessoa que saiba pode usar. Né? Alguns também se identificam, né, se Sam? identifica, entendeu? Não tem essa questão. E aí, para o século XXI, a perspectiva é essa, assim, que tudo seja produzido em mais de uma versão e, principalmente, que essas versões sejam atendendo a esses requisitos de acessibilidade, né? Que dê conta de qualquer um que precise tenha lá o seu recurso necessário, mas que qualquer um, a partir do seu interesse, da sua vontade, possa utilizar. Então, da Libras, do Braille, dos recursos táteis, da comunicação aumentativa e alternativa, das metodologias todas, né? A gente vai falar um pouco aí dessa classificação um pouco que Sasaki traz, mas a gente também tem, porque a gente pensa, quando pensa acessibilidade, muita gente pensa junto o desenho universal, né? Então, produzir coisas que sirvam para uma grande maioria. E sim, isso realmente, né, diminui a questão de recursos, de muitas coisas ao mesmo tempo. Por outro lado, a gente hoje tem o que a gente chama também o design para individualidade, que a gente chama de UX, né, que é o design para experiência, ou design centrado no utilizador, ou design centrado no ser humano.
Então, eu tenho, sim, muitas coisas no ambiente que são de um modelo universal, mas eu não posso perder de vista que tem pessoas que têm especificidades que precisam ser atendidas, senão elas não dão conta de estar naquele espaço. Então, às vezes, eu penso uma pessoa com paralisia cerebral, que tem um corpo comprometido, né, de não conseguir mover muitas partes e tal, eu preciso ter alguns recursos que atendam aquela especificidade, né, que atenda aquela necessidade. Porque se eu coloco só esse centrado nesse só o design universal, que seria o design total ou design para todos, eu não dou conta dessas pessoas que têm especificidades muito, muito próprias, né? Que não dá para entrar nessa generalização. Então, a gente precisa ter os dois movimentos andando em paralelo para que eu consiga considerar um ambiente acessível. E esses dois designs estarem atentos a todas as possibilidades, a todas as versões possíveis de tradução do que quer que seja, né? Então, se eu penso num livro, quais as possibilidades que eu tenho de colocar esse livro em outro formato por conta de diversos grupos? Não é mais um grupo só específico, né? A gente tem, às vezes, pessoas autistas que se utilizam da Libras, porque têm dificuldades em verbalizar. Então, quer dizer, se eu pensasse a Libras só para o surdo, eu excluiria esse grupo. E tem situações que acabam acontecendo assim. Então, eu já tive experiências de chegar no ambiente, saber que tem um material em braille e com audiodescrição, e a pessoa fala assim, não, a senhora não pode usar porque a senhora não é cega. Quer dizer, não é essa a relação, entendeu? Salvo, às vezes a gente tem produções muito restritas, né? Então, não, nós só vamos disponibilizar para certos grupos, tá? Tudo bem. Mas não deve ser essa a perspectiva. A perspectiva é que todo mundo que tem interesse possa acessar aquela informação daquele lugar que ela tem interesse, desde que eu dê conta de que essas pessoas que têm especificidades também tenham acesso. Perfeito. O Sam, esse design que você falou individual, né? Eu também gosto muito de falar a personificação do recurso, né? Então, por exemplo, ao meu ver, né? Em tese a gente diz assim, o braille para o cego, ampliado para a baixa visão, a Libras para o surdo. Aí, quando eu digo, tem baixa visão que não tem ampliado. E quando eu falo de ampliação, eu preciso personificar essa ampliação em termos do tamanho, da cor, contraste, o tipo da fonte. Então, isso seria o design individual, né, Sam? Sim, eu não traria aí o design universal. Não, não. O design universal, talvez a letra preta com fundo branco, um pouquinho maior. Talvez eu colocasse como universal, mas eu sei que a gente tem pessoas com especificidades, que isso daí não dá conta para ela. Né? Porque tá enorme a letra, está uma fonte. Sim, sai do campo de visão. Mas ela não dá conta porque não tem o contraste que ela consegue perceber. Perfeito. Né? E aí eu entro no design para individualidade, na necessidade disso. E aí hoje com os recursos de tecnologia isso facilita muito, né? Porque aí você pode num tablet, você vai, mas eu vou imprimir um monte de materiais com diversas cores sem saber quem vai vir. Não, a princípio, quando são espaços assim públicos, eu posso disponibilizar tablets, computadores, telas, né? Essas telas de televisão, coisas assim, que essa mudança de contraste é facilitada, né? Então, hoje as tecnologias que estão aí em todos os lugares, os próprios celulares, né? Têm contribuído para que essa individualidade possa ser atendida com muita facilidade. Claro, a gente sabe que ainda não é universal o acesso à tecnologia, né? Mas eu acho que vai ser a grande virada conseguir que todo mundo possa ter acesso, que aí, independente da sua condição, isso facilita.
esses É recursos. interessante isso que você falou, Sam, que as pessoas elas pensam muito a relação de a solução de contraste, de escolha da fonte, mais quando está no mundo digital. Que no mundo físico isso é mais difícil por conta que folha de papel é muito caro, as canetas coloridas são muito caras e tal, né? Então, esse semestre eu fiz uma formação em baixa visão e pensei, né? Fui na livraria e pensei umas possibilidades do mundo físico para nos ajudar em relação ao contraste, em relação à cor. E aí, Sam, eu peguei aquela coisinha de escritório, aquela pastinha de escritório, Sim. que realmente a gente usa, e coloquei as folhas A4 como fundo de escritas, né? Eu fiz para o aniversário do meu filho um vídeo, fazendo algumas declarações de amor e tal. Esse ano junino, inclusive aqui em casa, o Correio de Amor foi nessa plaquinha. Então, o contraste, ele pode estar com a folha em branco aqui, ó. Eu escrevo com o mesmo lápis da lousa, que eu uso o pincel de lousa branco, escrevo aqui e depois apago. No contraste que o aluno quiser, que o professor quiser no mural da sala de professores, pode montar uma lousa dessa toda grande para que ele realize a escrita. Então, existe possibilidades hoje de contraste, de fonte, de escrita com pouco custo, que antes, pelo menos para mim, era assim, mais difícil, né? Pensar. E esse ano eu tive um link, né? Essa pastinha AZ mesmo, normal, né? Eu coloco aqui a folha, escrevo com um pincel vermelho, se meu professor for baixa visão, recado, a comunicação, né? E faço aqui. Se ficar muito caro, pega um saquinho de recado mesmo e vai lá e transforma isso aqui em uma tecnologia assistiva. Ah, tá. Eu não estava entendendo o que era. Ela é plastificada. Aqueles saquinhos que a gente compra para colocar a folha de sulfite, né? A folha A4. Você compra colorida e coloca. Exato. E isso é uma outra coisa, assim, né? Muito legal essa ideia. Para você fazer avaliação funcional, para você estar com diálogo com o professor. Se você sabe que o professor, o contraste dele, como foi lá com o professor Douglas na minha banca, né, Sam? Que o NED foi lá e personificou o recurso dele com o fundo preto e a letra amarela. Aí, se a gente quisesse fazer alguma comunicação com ele ou alguma coisa além disso, você tem como usar a pastinha e escrever o preto, e escrever aqui com a caneta branca que está aqui do lado, que depois eu posso fazer uma demonstração. Muito interessante. Então, isso é a personificação, né? É o que você falou, o design individual. Isso é uma tecnologia também, né, Cris? Assistiva, se transformou em uma tecnologia assistiva, porque me deu autonomia, né? Eu, enquanto pessoa com deficiência. Então, se tornou também uma tecnologia assistiva. Porque o princípio da tecnologia assistiva é a personificação do recurso. Então, aqui se tornou uma tecnologia. Exatamente. E a ideia é essa. A gente fala, às vezes, das tecnologias, claro, pode ser o tablet, o computador, esses outros que eu citei, mas a gente também, a ideia é pensar nos recicláveis, nos materiais mais fáceis, esse exemplo que Cris trouxe, muito bom, entendeu? E que tem várias possibilidades também. Com tantas possibilidades, Sam, que parece que foi assim um período de muita inspiração, me veio muita coisa. Eu fui para uma livraria com a professora Nelma, para eu conhecer os acervos de papelaria que eu tinha muito tempo que não frequentava, para ver assim, porque a meninada hoje tem que ter acesso a coisas
dos seus pares, né? Nossa, tanta coisa que todo mundo usa e seria um recurso pedagógico, um recurso educacional, que quando eu peguei, eu disse, nossa, isso aqui é uma tecnologia assistiva para mim. Por exemplo, Sam, estava lá o caderno de pauta grossa, aquele livro de ata. Eu achei um livro de ata de 100 páginas. Sim. Isso aqui se transforma tranquilamente em uma tecnologia assistiva para um professor. Sim. Né? Então, eu no início do semestre, no início do ano, eu quero fazer uma separação de materiais para a minha equipe de professor, eu posso tranquilamente pegar um livro de pauta e entregar, se ele for usuário de pauta. Se não for usuário igual a mim, sim, em libras, desprezo, né? Mas, do contrário... Tá? Quer dizer, tem possibilidades, né? Aí é sempre essa questão de preparar um pouco, né? Assim, de parar, pensar um pouco, dialogar com as próprias pessoas, né? Sempre vai ter um caminho ali, um material, não necessariamente um computador ou qualquer um desses. Uma né? tecnologia muito alta, né, Sandra? Sempre imagina. Né? Então, a ideia é essa, né? Aí não sei, você quer que a gente... Pode mudar a lâmina. A primeira, o encontro que está aí, nosso quarto encontro, a pauta é as dimensões de acessibilidade utilizada pelos docentes com deficiência visual no exercício da docência, né? Então, se você quiser, Sam, falar da sua experiência enquanto NED, enquanto um espaço que pode dar apoio ao professor, ao estudante. Eu sei que a sua relação é muito próxima da arte, mas a educação e arte, para mim, é um lugar muito dialogável, né? Então, tá tranquilo. É um só, né? Mas culturalmente a gente entendeu que são lugares separados, né? Fomos educados a entender que não são espaços separados, mas para mim a arte ela é educação, não vejo outro caminho. No princípio, os dois são transversais, né? Educação atravessa tudo e arte também. Exatamente, né? E para mim, assim, eu olho para a arte completamente educativa, mas não é só no Brasil, né? Eu acho que no mundo entendeu-se que não. Ela é muito mais para lazer ou coisa assim do que fruição e tal, como se essas duas coisas também não fossem componentes educativos. Também, na minha compreensão, são. Sim, o NED é esse espaço, né? A ideia, a perspectiva, ele foi pensado para atender não só as necessidades dos alunos, mas de professores e técnicos, também da comunidade que chega na UNEB, né? No quesito atender às suas necessidades. E as suas necessidades são: a sociedade precisa ser acessível, mas como ela não é, eu digo a sociedade, mas no nosso caso, a universidade ou uma escola, qualquer espaço desses, como eles não são, normalmente a gente tem espaços como o NED, que são os espaços que vão dar conta de contribuir para essa acessibilidade, né? De contribuir para que essas pessoas tenham os recursos necessários para a sua ação, seja de educação, né, enquanto discente, seja de técnico, está lá a trabalho, está lá fazendo o seu trabalho e tem alguma deficiência, às vezes precisa de alguma solução também da gente produzir esse material para contribuir para isso, ou serviço, né? Às vezes é um material, é um serviço, como dos docentes também, que também tem lá suas demandas todas e também, porque os recursos não são acessíveis, o NED também dá conta desse seu fazer de trabalho e pensar isso. Então, ele é tanto para esse atendimento imediato com a pessoa em si, que tem a especificidade, quanto ele está para pensar diretrizes e propostas mais gerais, mais amplas, né, que atendam a toda a universidade, no nosso caso, né, o NED. Que atenda à organização, à estrutura da universidade. Exatamente. Então, isso compõe o que a gente estava falando ali das acessibilidades, né?
Eu vou ler esse slide aqui, mas e vou complementar com uma outra informação que eu tenho aqui. Ótimo. Então, pela lei, né, a gente vai ter como condição, né, a acessibilidade é condição para a utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação. Na lei ainda está a palavra portadora, né, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Hoje, não sei se vocês já conversaram esses dias atrás, a gente não utiliza mais esse termo portadora, porque eu posso portar, por exemplo, eu estou com uma caneta aqui na mão, e posso soltar ela, não porto mais. A pessoa que vive a condição de deficiência, ela não tem como tirar, né? Eu vou deixar de ser baixa visão, no caso da crise, não tem como deixar, né? Não tem como, assim, eu não tenho uma perna e ter, não, então agora eu vou colocar uma perna, deixei de ter essa condição. Não, a minha condição de vida é esta e ponto. Então, eu não porto ou deixo de portar. Eu vivo e sou. Esse é o meu completo ser. Né? Isso é importante ser marcado sempre. Ele fala dessas condições, mas eu gosto de trabalhar também na perspectiva que a gente discute mais no cinema, nas artes, né? A gente vai pensar também que, para além dessa materialidade, desse suporte físico, material e tal, que é necessário que a sociedade contribua, eu gosto muito da Cohen e da Duarte, que elas vão pensar também, mais do que apenas essa acessibilidade numa vertente física, né? A gente precisa primar pelos aspectos também emocionais, afetivos e intelectuais, que estão envolvidos nesse processo de se construir, de construir qualquer coisa. Então, às vezes o espaço é todo acessível, né? Em todas as acessibilidades que você imaginar, mas a pessoa que está ali atendendo é uma casca grossa, se a gente puder dizer assim, né? Então, assim, você pede uma informação, a pessoa é mal educada, ou a pessoa lhe trata com preconceito, ou a pessoa, quer dizer, eu perdi todas as condições que eu tinha de estar ali, porque tem a condição física, mas eu não tenho condição mais emocional nenhuma de andar naquele espaço. Eu fui logo destratada logo no início, né? Alguma violência, às vezes na palavra, um preconceito, uma resposta mal dada, né? Isso também tem a ver com esse lugar de acessibilidade, né? Então, a gente precisa criar, assim, essa aptidão nesse lugar, para desenvolver empatia mesmo, né? E afeto por quem chega, né? Então, essa é também a perspectiva que a gente trabalha do NED, né? Para além de toda essa questão física, primar por esse aspecto emocional, afetivo e intelectual, de qualquer pessoa que chegue lá, né? De qualquer pessoa. Às vezes não tem deficiência, mas quer informações sobre, ou quer saber o que acontece ali, né? Então, se eu fosse como a pessoa que me recebeu lá nesse outro ambiente, que não me permitiu acessar o material em braille, disse, não, você quer saber sobre deficiência? Não, então você não tem nada que fazer aqui. Não pode ser assim, né? O espaço é para atender as pessoas e tornar o máximo possível de informação que a gente puder oferecer e disponibilizar, seja em materiais, seja num diálogo. A gente está com também atento a esse lugar emocional, afetivo e intelectual. Sim. Isso foi muito importante que você falou, Sam, porque eu vivenciei isso no NED, né? Eu fui aluna lá há 2 anos e me valeu muito isso. As meninas que me atendiam, por exemplo, tinha dia que eu chegava muito triste, com a demanda que estava muito grande, que eu estava me sentindo sufocada, acuada com tanto material. Vou até pedir para a Carla colocar foto da tecnologia assistiva, onde tem meus livros escaneados lá pelo NEDS, e cá, se você lembrar, minha flor, qual é? Então, eu lembro de um dia que eu recebi, eu levei uma pilha de livros somente marcado alguns textos,
que era de demanda da minha pesquisa, e eu dei para... Como era o nome dela? Ela me acompanhou durante o NED lá. Letícia, muito bem. E a Letícia ficou com os livros todos marcadinhos e, à medida do possível, ia escaneando e me dando, né? Quando eu cheguei um dia lá, tava todos os meus livros com os textos ampliados, personificado para mim, né? Com minha fonte, o meu tamanho. E os textos que eu pedi estavam dentro dos livros, né? Aí, quando eu cheguei, ela colocou assim na mesa. Gente, foi uma alegria tão grande, porque eu estava precisando ler aqueles textos. Eu sou uma pessoa baixa visão, que precisa olhar para a fonte, né? Eu não tenho velocidade para ler, mas com o Jausla lendo, o computador lendo, eu vou acompanhando, né? Isso. E aí eu bati a foto na hora com tamanha alegria e falei para a Sandra, né? Ai, muito obrigado pelo meu presente. Não lembro se foi da semana, foi quinzenal que ficou o material lá. Então, isso é muito importante que você falou da afetividade, da acolhida, do emocional, né? Porque isso interferiu no meu intelectual, porque eu acessei o conhecimento, então, cognitivamente, eu estava amparada. O afetivo, porque em alguns momentos da minha vida, o que eu trazia para digitalizar era torcer do bico, o scanner está com problema, demora muito. Como é que você quer? Aquela amorosidade, aquela violência na forma de falar, como se você fosse um fardo, né? Sim. Isso é muito importante, porque altera muito nossa expectativa para estudar. O nosso já é um momento tão difícil puxar do mestrado, né? E você, quando chega em um espaço para encontrar o serviço especializado, você não encontrar isso é muito triste, é muito triste. Exato. Eu agora vou para o doutorado, eu quero um NED na minha vida. Mas aí você vai ter o NAPNE. O NAPNE você vai ter muito mais recursos, graças a Deus, porque eles têm muito mais coisas lá já funcionando, né? Se meu orientador for o UFBA, né? Se não for, definitivamente eu quero todo do NED. Vai ser super bem querida, recebida. Aí, ó, a imagem, ó. A Carlinha foi lá e ampliou. Ela tirou da tela e ampliou para a gente ver, porque ela estava pequenininha. Então, eu fui para o congresso, cheguei com esses livros, o congresso de autobiografia, estava assim com sede para concluir minha metodologia, e foi assim determinante, né, esse trabalho. E a ideia é essa, né? Assim, não só esse atendimento, como a gente preparou a política, mas ainda não conseguiu aprová-la. A promessa é que seja até o final do ano, mas como já vem desde 2018 com essa promessa, vamos ver. Então, ontem nós tocamos nesse ponto, sabe, Sam, com o professor Guga e Elaine, o professor Guga ficou. Porque está em tempo de eleição, perto de eleição, e aí todo mundo quer ser pai do filho, vamos postergar para poder ver se a outra gestão pare o filho. E a relação de... Porque, assim, a questão da política de inclusão e de acessibilidade, Sam, ao meu ver, como ocorre na educação básica, implica em geração de recursos e organização da estrutura. Sim. E isso implica em responsabilidade, em compromisso, né, Sam? Isso implica em você não tão postergar mais, né? Tá ali já. Então, eu acho que por eles se sentirem frágeis nessa responsabilidade, frágeis nessa importância, nessa visão, eles ficam postergando, ao meu ver, colocando, enxertando de desculpas, de análise, para que isso não ocorra, né? Aconteceu isso na educação básica. Sim, sim. A gente está reproduzindo quase que igual, né? Tudo que a gente já viveu na educação básica, né? Exato.
E vivemos assim. A universidade, de certa forma, quando foi para a educação básica, até que apoiou, né? Política nacional, inclusive, foi apoiada com a educação superior. Sim, mas vai ficar naquele discurso, Sam, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Exato. Porque além dela apoiar a educação básica, lá com pesquisa, com tecnologia, ela tem que vivenciar e ela tem que experienciar isso, né? E ela tem que reconhecer que o ser humano espera-se, né? Nasce, cresça, envelheça e morra. E se nesse percurso ele vai, ou né, cada vez mais, espera-se que ele passe pelas escolarizações todas, né? Que ele, as básicas fundamentais para todo mundo, mas as de universidade para quem tem interesse, pós-graduação e tudo. Eu quero seguir a minha vida toda estudando. Então, assim, que eu envelheça estudando e podendo ter acesso. Então, assim, eu não tenho como apoiar a escola básica e pensar que esse sujeito não vai chegar aqui. Ele vai chegar. Porque eles pensam que nós vamos morrer lá na educação básica, Sam. Pois é. E não morrer envelhecido, ou morrer por algum advento da vida, né? Ou morrer pela desistência. Exato. E não vai acessar o trabalho, o mercado de trabalho, e vai querer voltar para estudar mais coisas, e voltar para o mercado de trabalho, e voltar para estudar mais coisas. Quer dizer, é um processo que é para a vida inteira. Então, assim, eu não vou, quando criança, estudar e depois não vou estudar mais. Posso até parar, mas aí é uma outra questão. Mas eu, enquanto instituição, tenho que manter a disponibilização, né? Não posso. Principalmente, Sam, ele pode voltar como professor, né? Sim. Na educação básica e na educação superior. Exato, entendeu? Então, assim, não tenho como, né? Achar que esse sujeito não vai avançar. O pensamento tem que ser assim, ele vai avançar, ele vai alcançar todos os níveis que ele tiver interesse. Sim. É isso que eu costumo então, dizer. Vamos torcer, né, Sam? Vamos torcer para que a UNEB faça jus, né, a sua logomarca, a sua história, porque para alguns sujeitos a UNEB já deu alguns passos, afro-indígena, mas para as pessoas com deficiência ainda estamos, vamos dizer, estamos no processo, né, para nos julgar. Apesar do NED já existir, né, desde 99, e oficialmente, né, reconhecido pela universidade desde 2003. Inclusive, eu coloquei isso, Sam, na dissertação, que um dos sujeitos da minha pesquisa lá, eles sinalizaram a importância do NED no apoio para a docência, né, no escaneamento de materiais para eles, no aprender um programa de acessibilidade lá. Agora mesmo, com essa demanda do remoto, poderia estar aprendendo a usar o Teams, a estar usando, se tivesse o funcionário habilitado, né, Sam, dentro do NED. Essa uma grande carência dentro do NED, né? Além dos recursos materiais, né, que a gente não tem, os que tem lá estão mais do que obsoletos, são os recursos humanos, né? Assim, os profissionais específicos, né? Especialistas, né? Nos setores. Então, a gente não tem um intérprete de Libras, nenhum. Tem 2 professoras, mas elas são professoras para ensinar a Libras, elas não são intérpretes, isso faz uma diferença grande. Sim, né? Claro. A natureza é completamente diferente. Uma é o ensino e a outra é a tradução. Outra é a tradução, exatamente, são focos diferentes. Podem quebrar um galho numa situação específica, sim, mas elas não estão lá para este atendimento, porque o trabalho delas é outro, né? É ensino mesmo, é formação. Sim. A gente não tem audiodescritores, não tem ledores, não tem cuidadores, né? Tem algumas deficiências que precisam dar, além de um profissional que contribua nesse processo educacional, tem algumas pessoas que precisam de um profissional que é o cuidador, que vai
tratar mesmo de questões de higiene, de alimentação, porque a pessoa não dá conta de fazer sozinha, né? Então, são profissionais que a universidade precisa ter e não consegue por várias questões. Uma delas é ainda não ter assumido essa política, mesmo abraçado a causa. Uma outra é o próprio Estado não ter esses profissionais reconhecidos na sua categorização. Então, a gente não consegue fazer concurso para contratação, se bem que não está tendo concurso para nada, mas vamos dizer que se tivesse, né? Se não consegue abrir concurso com essa categoria, porque não existe no Estado. E aí, enfim, a gente acaba ficando sem esses profissionais. Não tem uma ação que se consiga fazer que dependa desses profissionais que a gente consiga disponibilizá-los. Para contratar é sempre uma burocracia muito grande, normalmente por inexigibilidade, o que causa um transtorno tanto para a contratação quanto para a pessoa que trabalhou depois receber. As pessoas que estão há 2, 3 anos prestaram o serviço e até hoje não receberam. Então, isso é grave, né? Qualquer profissional que faça seu trabalho tem o seu direito à remuneração. E aí, isso não só na UNEB, mas nas estaduais, a gente se trabalha dessa forma, é sempre um risco grande. Esses profissionais, é um leque, né, de profissionais que a gente precisa para que o NED ou qualquer outro núcleo funcione minimamente, né, com condições de atendimento, porque a gente não sabe quem é o aluno que passa no vestibular. Então, ele não só o aluno, quem são as pessoas que estão, né, na universidade ou que serão contratadas, com qual deficiência ela vai chegar? Não sei. Então, eu preciso ter o leque de profissionais disponibilizados, né? E uma outra coisa que a gente fala, por exemplo, se está tendo um evento, a gente está aqui no Campus 1, está tendo um evento no teatro. Qualquer pessoa que tenha interesse em entrar, consegue entrar no evento e assistir, né? É público, assiste. Se for uma pessoa que é usuária da Libras, ela não consegue, ela entra e ela não sabe o que está se passando, porque não tem um intérprete lá, e ele tem que estar lá, disponibilizado lá, né? Porque se a pessoa chegar, está lá, não tem, e agora o que faz? Não, agora está lá. Então, essa é a perspectiva, né? E não só ele, mas, por exemplo, a gente tem entre os surdos pessoas que usam Libras e pessoas que não usam Libras, né? Usam as legendas e a oralização. Então, eu preciso, para eventos, por exemplo, no teatro, ter uma legenda sendo exibida em algum mecanismo. Tem vários hoje. Como pode ser um computador, pode ser uma tela de televisão. Tem um profissional que faz isso quando são ações ao vivo, que é o estenotipista. Então, assim, hoje a gente tem recursos, acho que para todas as necessidades que a gente tem conhecimento, pelo menos, né? Eu digo que às vezes tem alguma situação de deficiência que a gente ainda não estudou, não captou ainda e não desenvolveu, mas das que estão aí, que a gente tem conhecimento, que convive com, para todas elas, hoje a gente já tem vários recursos que dão conta disso. Quando eu penso nas muitas acessibilidades e nas tecnologias disponíveis. Entretanto, faltam os espaços, e nesse caso a universidade, assumir né, essa demanda e aí passar a pensar em como é que ela vai fazer para que isso aconteça, né? Que todos esses recursos, tanto humanos quanto técnicos, materiais, estejam disponíveis para esse usuário que vai chegar. O Sam, e o absurdo assim que eu vivenciei no presencial algumas vezes é que nas artes, quando a gente vai para um espaço artístico, teatro, museu, um show, que tem a relação de deficiência como gratuidade, assim como tem para o idoso, eles fazem um link que a gente tem que apresentar carteira. E algumas vezes que eu vivenciei isso, inclusive no Teatro Castro Alves, eu disse, que carteira?
A carteira de deficiente. Eu disse, mas deficiente não tem carteira. Tem, então eles associam a carteira àquele cartão do PPC, né? Ou o cartão do passe livre que você anda. Então, são para pessoas com deficiência com a carência, por exemplo, né? Isso. E aí eu levei, da segunda vez que eu passei por isso, eu comecei a andar com a lei, que agora eu não tenho nem o número dela aqui, dobrada, para mostrar a ele que não tem nada a ver com carteira, tem a ver com a lei, a disponibilidade lá, inclusive das cadeiras, né? Então, é incrível, né? A falta de informação, como leva a retirada de direito, como leva a negação do direito da pessoa com deficiência, né? Esse é um outro lugar, né? Da pessoa... Eita, esse meu cachorrinho. Ele estava bem comportado aqui embaixo do meu pé, mas saiu aqui. A falta de informação na sociedade eu acho que é o grande empecilho também, né, Cris? Eu acho que é a grande inacessibilidade, porque as pessoas não têm o conhecimento de quem são essas pessoas e como então atendê-las, né, e disponibilizar, se é bom ingresso para esse grupo, pronto, né? Então, eu acho que a falta de informação leva a esses equívocos, essas situações, que a pessoa chega lá e fica constrangida, e fica, né, fica numa situação que, assim, por exemplo, nem todas as pessoas com deficiência, é uma grande maioria, mas nem todas as pessoas com deficiência têm o BPC. Tanto por não precisarem, porque ou trabalham, ou porque tem condições de manutenção, então não precisam do BPC. Consequentemente, o passe livre. Nem o passe livre, entendeu? Então eu preciso ter essa compreensão desse lugar, né? De quem são essas pessoas, por isso eu gosto, quando eu começo a falar, sempre reforçar o lugar que a gente entende essas pessoas e que se tem a gratuidade, bom, tem a gratuidade para qualquer pessoa com deficiência, né? A questão também que entra aí, infelizmente, é porque a gente tem sempre as pessoas que querem burlar o sistema, né? Sempre tem muitas que querem burlar o sistema. Então, chega de óculos escuros, chega com bengala, já vi gente usar até cadeira de rodas quando não é cadeirante. Nossa! Tentar... Essa atividade eu não tinha visto ainda, não. Eu já vivenciei situação assim, entendeu? Ou ficar falando assim que não escuta, batendo a mão no ouvido, assim, dizendo que não escuta, para se dizer surdo. E eu já vi cada coisa, eu falei, meu Deus do céu. Então, quem está na instituição, né, por exemplo, lá no Castro Alves, já fica ressabiado, porque acaba tendo que distribuir isso para quem não para quem não precisa, entendeu? Infelizmente, né, o mundo, né, as pessoas, né, e aí são todas, inclusive as com deficiência também, né, às vezes, se puder, tentam burlar, são como qualquer outra pessoa, né, eu costumo dizer, a pessoa com deficiência é igual a qualquer outro ser humano, pode ser o ser humano mais bom do mundo, assim, o mais bondoso do mundo, como pode ser um grande bandido. Com certeza. Isso aí eu já vivenciei, viu? Né? Ele não tem essa de que porque ele é deficiente, ele não pode ser um bandido. Ele é santificado. Não. Ele está na mesma categoria. Ele é gente. Quanto gente, ele pode ser qualquer coisa. Né? Não tem isso. Então, tanto tem os que burlam, né, que não têm a deficiência e burlam, quanto tem os que têm a deficiência e que acham um outro caminho para burlar algum sistema, quando acha que, né, percebe ali que é possível e que é uma pessoa que tem, né, esse lugar de pensar dessa forma, também vai burlar como qualquer outro. Sim. Deixa eu perguntar para cá se ela tem condições de passar um vídeo para a gente hoje, que ontem ela não conseguiu. Sim. Você acha, Cá, que consegue hoje? A gente sempre tenta, né? A internet é que vai dizer. Linda. A gente sempre tenta. Muito bem, Cá. Essa Qual chave pode ser a da universidade, a da UNEB, que a gente tentou ontem com o professor Guga e não conseguiu, Cá?
Você acha Bora difícil ver. ele? Se não, pode Não, ser esse, eu lá é, no museu eu- com a minha Eu audiodescrição. vou. Eu tô abrindo aqui, Cris, para ver. Enquanto isso, eu vou te fazer mais uma provocação, Sam. É, o, é, 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 a universidade, ela parece que só espera a pessoa com deficiência se essa pessoa ficar com deficiência depois do ingresso. Porque até para antes, eu estava conversando com os professores ontem, né? Como que a gente encontra ainda barreira no acesso do edital, na seleção, né? Em tantos. Não é só tirar É aquela questão, né? da proximidade. Tem alguém com áudio A agora? microfonia Já tô saindo. é a minha chefe que está aqui, inclusive. Ai, meu Deus, agora que não faz. Pronto, vamos ver se o Guga consegue aí. Vai sair, né? Vai encerrando. Vamos tentar, certo, Cris? Certo. Ele pediu Tá sem áudio, áudio, né? tá sem. Normalmente ele pede antes, né? Não, é porque eu fechei o áudio do computador para não dar interferência com o celular. A Como a microfonia. internet oscila, Ah, aí eu fico nos dois, mas ouvindo sim. pelo celular. Porque se cair como outro dia caiu, eu tô em algum lugar, né? É, Carla, Oi? quando você compartilhou o conteúdo, logo em cima tem assim, incluir som do computador. Aí a gente clica naquela opção antes mesmo de projetar o vídeo. É a Por Augusta que exemplo, está falando, viu, gente? é. Se Não, você quer tentar iniciar de novo, por exemplo, como se você fosse compartilhar a tela e colocar vou o compartilhar de novo. vídeo. Descompartilhei. Isso, É porque eu abri isso. aqui o som, que estava desligado. Tudo bem, isso aí Aí não, agora, não. bora lá. Eu coloquei aqui, Aí quando aí eu você vai tenho naquela que setinha para colocar onde? cima, quando você vai na Ah, setinha para cima, como se fosse compartilhar um conteúdo, antes aparece assim ao lado, incluir som do computador. isso. Você vê? aqui só abre compartilhamento de tela e Aparece uma mensagenzinha em cima, assim, É, que você deve clicar. ele aparece em não compartilhar apareceu, não. conteúdo e E Bora ver se ele incluir vai som. aparecer. incluir som. Aí, Não tá com áudio agora? Tá. tá assim. Ah, pronto. Estou escutando mais cortado. Estou escutando cortado aqui. Tá baixo. Cortado? Tá Eu estou cortado. escutando cortado. Quer passar para Augusta, cara? Posso passar.
Augusta, Tá no chat, Augusta? me passa o contato. Telefone, se puder. Se enviar no chat, eu posso tentar compartilhar aqui, né? E vai pelo chat. Eu não recebi pelo chat, não. Quer mandar? Ou pelo WhatsApp. Você tem um contato de Cris? Não. Deixa eu ver se pelo chat vai. Só vai Dá ter. para mandar ou pelo Telegram. O que, Mike? Você falou? Eu acho que dá para mandar pelo e-mail. Agora, com certeza, mesmo é pelo Telegram. Sim. Eu acho que eu nunca recebi pelo chat, não. Pelo chat Se não quiser vai, não. mandar, Me mande um se quiser, e-mail, o e-mail o e-mail aí que eu envio. o meu e-mail é mamaguiar@uneb.br. Bate aqui no Vou botar chat no que eu chat, copio tá? para eu não errar. Isso. Essa, Pronto. enquanto elas estão nesse diálogo, a gente pode fazer mais uma provocação. Sim. Você consegue ver os tipos de acessibilidade? E você trabalha muito com audiodescrição, né, Sam? Sim. Como que você conceituaria a audiodescrição? É um recurso? É uma tecnologia assistiva? É um meio que é para a pessoa com deficiência? Como que você vê essa relação aí da audiodescrição e nós, pessoas com deficiência? Hoje é bem claro, não só a audiodescrição, como a própria legenda e a Libras, elas são recursos tradutórios, né? São recursos de tradução. E, em função deste processo, contribuem imenso para as pessoas com deficiência. Mas elas em si, né, na sua essência, elas são recursos de tradução. A Libras é como se fosse traduzido do português para o inglês, para o russo, para o chinês, traduz para Libras. Né? Agora, ela é direcionada, entre aspas, aí, né, minha fala, mas muito focada na pessoa surda usuária. Sim. A Libras. Mas ela é uma tradução que qualquer pessoa que saiba a Libras pode acessar. Então, eu vejo muitos intérpretes ou pessoas que sabem a Libras e fazem uso dela com muita tranquilidade. Perfeito. Não são surdos, às vezes não tem nenhum surdo no ambiente, e as pessoas estão ali conversando porque sabem essa língua, como se fossem duas pessoas falando inglês ou qualquer outra língua, né? Eu, inclusive, utilizo muito ela quando eu quero fofocar, fazer um off. Eu falo com pessoas que não são surdas a língua de sinais. Exatamente. Na reunião do Gaia, quando a gente fazia presencial, às vezes ficávamos, né? Algumas pessoas do grupo que já sabem a Libras, ficavam, às vezes, eu estou falando, estava fazendo uma fala, alguém conversando sobre algum assunto, uma discussão de algum tema, e a gente via só as mãozinhas atrás, ali, se comunicando, entendeu? É uma forma de comunicação, e elas são, né, uma tradução de uma língua para outra. Elas são uma língua, né? E a gente utiliza muito com essa base da tradução. Então, a Libras, a audiodescrição, a audiodescrição, a grosso modo, né, é traduzir imagens em palavras. Não importa qual é a imagem. Às vezes, por exemplo, a imagem são palavras, só que elas estão em forma de fotografia. Então, a pessoa, eu posso colocar ela em áudio, eu posso colocar ela em braille, eu posso colocar ela, né? Então, é uma tradução. Eu olhar para aquela imagem e transcrever o que está escrito ali, eu estou tanto transcrevendo quanto fazendo uma tradução do que está ali, porque ela está em imagem, né? Imagem seria uma linguagem e eu traduzindo para outra linguagem. Exatamente. Né? Então, são todas traduções, né? Mesmo a legenda, às vezes a pessoa, não, traduz ipsiliter a fala do personagem. Não. Muitas vezes a pessoa que está fazendo a legenda, seja para o surdo, né? Vamos dizer, que tem
a indicação de quem está falando, de se é música, se não é música, que teve um som, que teve isso, que teve aquilo, ele faz escolhas para aquela tradução que ele está fazendo, mesmo sendo do português para o português. É do português falado para um português escrito, ela entra como tradução porque ela faz escolhas. Às vezes a pessoa fala uma frase enorme e ela tem que pensar em como fazer essa tradução e colocar de forma compreensível num tamanho menor. Né? E aí entra muito o cuidador, que em alguns lugares chama cuidador, outros profissional de apoio. Faz essa tradução, então, né, Sandra? Fazer essa tradução, né? Perfeito, Sandra. Entendeu? E aí contribui, né? Assim, a audiodescrição foi pensada inicialmente para as pessoas cegas, né? Mas hoje ela é para qualquer pessoa, né? As pessoas, inclusive, porque a população em geral, mundial, não é só no Brasil, alguns países mais, outros menos, mas de maneira geral mundial, a gente não é educado a ler imagem, né? Porque a imagem é um texto também, mas nós não somos educados a ler imagem. E aí a audiodescrição vem como uma grande ajuda. Um monte de gente que enxerga, né, não tem nada, não teria nenhuma necessidade, vamos dizer assim, né, porque vê a imagem muito bem. Mas quando escuta com a audiodescrição, fala, nossa, vi tanta coisa que eu não tinha reparado. Olha quanta informação que eu perdi, porque eu olhei para a imagem, mas não vi que ali tinha isso, que aqui tinha ali, que não sei o quê, que tinha realmente uma ligação de uma coisa com a outra, porque ela vai ouvindo a audiodescrição. Não que a audiodescrição explique, mas a forma como ela é construída, aí você vai fazendo os links, percebendo as coisas para além da imagem em si, né? Então, ela é um recurso hoje, assim, que precisa estar em todo espaço, que todo espaço tem imagem, e que é para qualquer pessoa, não é para A, B ou C. Bem como a legenda, a Libras, né? A comunicação aumentativa e alternativa. Quantas vezes a gente precisa de um recurso, de uma letra ampliada, porque bula de remédio devia vir com letra ampliadíssima, né? Porque tem coisas que não tem Cristo que leia. Pode enxergar muito bem e não consegue ler, porque é minúsculo. Então, assim, devia vir com algum recurso de aumentar. Deveria vir com a tradução. Deveria vir com a tradução, porque, olha, é impossível umas bulas de você ler, né? Então, quando a gente começa a olhar com mais cuidado, né, para as acessibilidades de maneira geral, aí você fala, nossa, é verdade, olha, serve para mim para aqui, serve para ali, serve para um monte de coisa. Quando a gente pensa em como é que diz, nas arquitetônicas, né? Rampa, por exemplo. Rampa é ótimo para todo mundo, pode substituir muito bem qualquer escada. Onde tiver uma escada, se puder montar rampa, é muito melhor para subir e descer. Né? Salvo se dependendo do piso, se estiver chovendo, é arriscada a descida, mas fora isso, né? Rampa é muito melhor que escada. Todo mundo pode subir e descer com ou sem deficiência alguma, com cadeira de rodas ou não. Já a escada em si, nem todo mundo pode subir e descer. Quando eu penso o elevador falando, né, para a pessoa com deficiência visual, né? Então hoje em dia a gente já tem os elevadores que dizem tal andar, tal andar. Eu já cansei de ouvir as pessoas, não sei para que o elevador fala que andar que está. Mas às vezes você mesmo está distraído e quando ele fala, você, opa, é meu andar, e sai. Quer dizer, não precisou ter deficiência para fazer uso do recurso, entendeu? Mas se está lá, ajuda quem não consegue ver, porque às vezes até clicou o andar, mas ela vai ficar contando já o primeiro andar, segundo andar. E se tem uns prédios que tem não sei quantas garagens até chegar no primeiro andar, dizer, já bagunçou a vida da pessoa. Se ela tivesse essa condição que normalmente a pessoa com deficiência tem, né? Tem não porque ela tem nenhuma coisa do outro mundo, né? Mas porque a percepção do corpo dela se adapta a isso. Então ela anda de ônibus, ela sabe que é o ponto dela de descer. Ela tem alguma mágica? Não, não tem nenhuma, não. Ela faz aquele percurso há tanto tempo, constantemente, que o corpo dela já sabe, ó, depois de um quebra-mola, depois de não sei o quê,
Às vezes a farmácia ou a padaria tem um cheiro muito próprio, né? Aquelas são sons que tem em volta de determinado ambiente, né? Ela não, chegou ao meu lugar, chegou ao meu ponto de ônibus. Uma curva que o ônibus faz, quer dizer, ela não tem vidência, né, de mago, de nada assim, mas ela tem o corpo dela que o nosso também tem, só que a gente não usa, porque a gente vê. Sim. Todos esses recursos são super para todo mundo. Aí Sam, vem a questão do universal versus o individual, né? Se Sim. nessa rampa, mesmo que seja para todos, né? Se nessa rampa tiver um marcador de uma fita demarcatória com contraste, Sim. uma relação de luz, né? Aí eu vou colocando elementos de personificação nessa rampa. Exatamente. Não, né? Exato, né? Corrimão em mais de uma altura, porque eu tenho pessoas de baixa estatura, Isso, né? Isso. As degrau de mais de uma altura, né? Quer dizer, a gente tem esse degrau padrão. Sim. Mas tem pessoas de baixa estatura e crianças, não precisa ter baixa, e crianças, que às vezes o degrau é alto. Sim, sim. Entendeu? Então, se eu pôr na rampa e esses corrimões de diversas alturas e os demarcadores também na rampa, porque ajuda a perceber se ela já acabou ou não, que às vezes é tudo cinza, né? Você vem na rua cinza, a rampa cinza e o de profundidade você não vê quando acaba. Exatamente. Então, né? Então assim, ter demarcadores de cor, contrastes, né? E tudo contribui para que qualquer um não tenha dificuldade em circular por ela. E isso, professor cego e baixa visão, experienciando esse particular e esse universal, né, que eles chamam universal, é imprescindível, né, Sam? Porque às vezes a gente vê essa projeção muito para as pessoas nos espaços, no lazer, na educação enquanto estudante, Sim. Mas o técnico e o professor, a gente não vê muito essa relação. Sim. Mas até porque acredite que eles não vão passar por ali, né? Tem essa sensação, né? No espaço público não dá para você pensar, fulano vai entrar por aqui, ciclano pode até ser, mas mesmo assim, às vezes, né, você tem banheiros que é só para funcionários, mas às vezes o funcionário vai no banheiro lá que é geral, e o inverso acontece às vezes, entendeu? Então tem que ter em todo e qualquer ambiente. O banheiro também é uma coisa que eu costumo trazer para a discussão, que é muito interessante. A gente entende que o banheiro acessível é para o cadeirante, né? Não é nem para qualquer deficiência, é para o cadeirante. Verdade. Porque a porta é mais larga, porque tem, né, as coisas para se segurar, os corrimões, né, em volta do vaso para se segurar e tal, e tal. Não é para ser assim. O banheiro é para todo mundo. Por quê? A pessoa que principalmente o cadeirante, se ele tem incontinência urinária, ele usa aquela bolsa, esqueci o nome, ela tem um nomezinho específico. Pélvica, né? Para pélvica. É um coletor, né, lá das necessidades dele. Então, se ele tem incontinência, ele utiliza aquilo ali, tá ali escondidinho em algum lugar, ali nas vestimentas, na mochila, tá em algum lugar. Se ele não tem incontinência, ele segura como qualquer outra pessoa. Então, se você está usando o banheiro e chega uma pessoa com deficiência, se ele tem incontinência e está ali, é porque ele foi limpar, lavar e, né, jogar fora e tal, porque tem um limite de tempo. Se ele não tem incontinência, ele espera quem está dentro sair e ele entra. Então, não é um banheiro exclusivo, mas ele precisa estar lá, ele precisa estar lá sem vassouras e entulhos e tudo, precisa estar livre para qualquer pessoa usar. Em ela chegando, ela tem um acesso. A questão é essa. Porque o que acontece é, se não tem esse banheiro, ela vai usar como? Porque esse é um outro lugar. É a autonomia que eu preciso oferecer para as pessoas, né? Sim. Com deficiência. O grande trabalho é qual o máximo de autonomia eu consigo oferecer para esse cidadão. Claro, como eu falei, você tem pessoas com paralisia cerebral, com
que teve AVC, que tem algumas condições em que ela realmente precisa do auxílio de outras pessoas, né? Cuidadores, mediadores e tal. Mas as outras, mesmo essas, o que é possível a gente tenta dar de autonomia para elas, mesmo essas. Mas elas vão ter limites por conta dessas condições. Então, elas vão ter sempre alguém no seu entorno. Mas as outras, o máximo de autonomia que eu puder conseguir dar para essa pessoa, melhor. Entendeu? Para ela aprender a andar sozinha mesmo, né? Assim, poder ir no supermercado, poder trabalhar, poder viver sozinha. Tem, né, pessoas cegas, né, que moram sozinhas, cozinham, lavam, limpam sua casa, fazem sua comida, fazem tudo que qualquer pessoa faz, porque ela aprendeu, né? Teve a oportunidade, alguém ensinou, ela aprendeu, ela toca a vida dela sem... Não tem, assim, tem problemas como a gente tem, né? O dinheiro não dá para pagar a conta toda no fim do mês, né? Ela sofre de amores, ela fica doente, né? Ela tem que ir a médico, ela tem que ir a fazer coisa, ela quer ir ao cinema, ela quer fazer tudo que todo mundo faz. Então, assim, tem problemas e tem alegrias como todo mundo, né? Mas ela tem autonomia de viver. Olha, faço tudo que eu quero, que eu tenho interesse, que eu consigo, eu faço. Então, a perspectiva é essa, que esses recursos de acessibilidade deem conta para ela ter autonomia mesmo, né? Sam, o documento de política de inclusão e acessibilidade da UNEB, ela traz o professor com deficiência? Sim, sim. A ideia da política que a gente fez aí para a UNEB, produziu, né? Um trabalho bem coletivo, é que a gente pense no aluno, né, no discente, no docente e no técnico. A perspectiva é essa, que todas as pessoas, né, e quem chegar, inclusive a comunidade, né, se precisar de algum atendimento, está ali fazendo um curso de extensão, vai só 2 dias na universidade, mas precisa de algum recurso, que a gente possa atender essa necessidade também. Né? A ideia são assim, todos os recursos que a gente puder ter, dos que já existem, dos que vão ser criados, né? Que a gente possa disponibilizar para todo mundo, inclusive para os professores, que não passem pelas dificuldades que você passa, que Guga passa e outros tantos que a gente sabe, né? Que tem na UNEB, eles estão aí. E técnicos, né? A gente tem na gráfica, a gente tem acho que 3 pessoas surdas, a gente tem professores cegos, a gente tem professores cadeirantes técnicos, cadeirantes. Não, então, como é que a gente faz para que todas as possibilidades de atender as necessidades deles e de quem chegar consigam ser supridas? A política, a gente desenhou ela, conseguiu escrever, eu acho que ela está assim, e não é porque eu participei não, mas foi muita gente mesmo que ajudou a escrever, mas a gente tentou cercar todas as possibilidades que a gente viu, inclusive coisas que fogem ao que a política em geral também pensa, mas que a gente pensou em grupos que não estão na política diretamente, mas que podem precisar, por exemplo, disléxicos, dislálicos e outros grupos, né? A gente tem uma aluna que usa um balão de oxigênio. A princípio, ela não está em nada na categoria, mas tem hora que ela precisa de um suporte de uma outra pessoa para carregar o carrinho dela, para ajudá-la a chegar na sala de aula, né? Então, não são suportes muito diretos de pensar a questão da deficiência, mas é uma pessoa que está numa condição, ela vive, na realidade, essa condição, até conseguir um transplante, ela vive essa condição, então ela vai precisar sempre. Se a gente tivesse o carrinho, né, que é pensado para o Campus 1, por conta das ladeiras, para auxiliar para ela, seria fundamental, entendeu? Então, assim, não é né, a ideia é sempre não pensar, é só o grupo A, B e C que vai usar. Não, tem outras pessoas que, às vezes, momentaneamente, alguém quebra um pé, sim, e precisa de um apoio, de um recurso, né? Então, um braço, uma coisa assim.
é momentâneo, é por pouco tempo, né, tem um prazo, mas naquele período ela precisa de um auxílio. Então, também poder atender. Uma coisa que eu vejo, Sam, ainda frágil na universidade, quer seja com estudante, com técnico ou com professor, é a qualidade do registro do sujeito com deficiência no INEP, que gera o censo educacional da educação superior, né? Então, para a gente, na educação básica, por exemplo, buscar os sujeitos da educação especial, a gente vai lá e busca um espelho da unidade escolar. Sim. Vai lá no censo escolar, que inclusive já está mais assim divulgado, e busca lá o espelho daquela unidade. O mesmo ocorre com o ensino superior. À medida que a universidade registra os seus sujeitos, gera um espelho e a gente tem acesso, né? Quem são essas pessoas que estão na universidade enquanto estudante, técnico e superior? Mas nós conversando ontem com o Guga, que ainda existe essa falta de preenchimento na universidade. Ou por alegação que o professor não levou um atestado que não é critério, você não precisa anexar lá o atestado no INEP. Você sabe que o professor é cego, é só comunicar. Nós estamos comunicando, professor, para o INEP, da sua condição, até para poder gerar recursos, gerar estrutura para a universidade, porque chega, né? Assim não chega na educação básica. E isso dificulta a introdução de políticas públicas dentro dessa universidade. Porque quando a gente chega numa reunião para o reitor, por exemplo, com qualquer circunstância, até para fazer um ofício, a gente não tem esse número consistentemente, porque a gente não tem a cultura de buscar no INEP, de buscar o espelho, e também nós não temos a cultura de fazer o registro deles lá no censo educacional superior, né? Eles colocam IS, né? De instituição superior. Isso. Então, eu lembro que quando eu fiz minha dissertação, alguns dos professores que eu sabia que eram cegos e baixa visão, no INEP daquela universidade não constava. Sim. Né? Mas a gente sabia que ele estava lá. E isso a gente fez até um diálogo dentro do nosso grupo, né? Como é que hoje a gente tem um grupo de professores cegos e baixa visão, mas é uma função de gestão, né? É a função da gestão acompanhar desde do cadastro dele no INEP, acompanhar os recursos que chegam, como está sendo usado com essas pessoas, né? Quer seja estudante, professor, técnico. Então, é importante, né, ter essa atenção. E o NED ter essa referência, né? E não só o NED no Campus 1, mas como vocês devem ter pensado, o NED em todos os campi, né, Sam? Sim, sim. Esse tem sido ainda um grande calo na UNEB, de maneira geral. A gente sabe que são em outras universidades, mas eu sempre digo, isso não justifica saber que no resto do mundo é assim. Se eu já sei, eu preciso pensar no meu, né? Tipo, limpar o meu guarda-roupa, né? E os outros é cada um que limpe o seu. Então, assim, fazer a lição de casa para a UNEB. A gente, em 2013, conseguiu, depois de muita coisa, implantar na matrícula dos alunos, para localizá-los, mas ainda assim não funciona bem. Vou falar dos alunos para chegar nos técnicos e professores, né? Não funciona bem, porque muitas pessoas não se identificam porque não sabem o que vão fazer com essa informação. As pessoas com deficiência ainda sofrem, né, muito de... Não tem clareza, como eles já passam por várias barreiras a vida inteira,
chegar nesse lugar, chegar na universidade, alguém perguntar qual é a sua deficiência e ele ter que colocar lá, muitos não se autodeclaram. Isso é uma questão. Mas dos que se declaram, a gente depois tem muita dificuldade de ter acesso, porque o NED precisa pedir para a pró-reitoria pedir para a acadêmica devolver para a pró-reitoria, para a pró-reitoria devolver para o NED. Esse trâmite leva normalmente 2 semestres. Então, se entra mais uma camada de alunos agora, né, vamos dizer que agora, né, está nessa transição aqui, eu já não sei, e só vou conseguir pensar nele daqui a um semestre, pelo menos, quando eu vou ter informação. Quando já poderia, Sam, ter culturalmente a informação, o conhecimento do sistema do INEP. Quem que faz o censo da educação superior, que vai lá e registra no censo escolar, no censo universitário, aquele estudante? É essa mesma pessoa que precisa da informação. Se que é lá, eu acho que é na acadêmica, né, Sam, que faz geralmente isso. Então, se for para ter essa informação, não precisava nem esse caminho, né? Pois é, exato. A acadêmica, eu não sei se é a acadêmica que registra no INEP, Sam. Não sei. Na universidade, na educação básica, quem registra é a secretária da diretora da escola, né? Uhum. Juntamente com a diretora. Mas eu não sei na universidade se é o coordenador de colegiado, se Imagino que seja acadêmica, não sei. Mas, assim... Porque eles poderiam já estar, inclusive, com isso lá na pastinha do seu computador, né? Exato. A gente pede isso. E para os professores, eu já dialoguei algumas vezes na época era até o professor Marcelo ainda, né? Na Pró-Reitoria de Recursos Humanos, esqueci lá, a gente fica negócio de sigla, me esqueci o significado da sigla. Mas na PGDP. Isso. Então, Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Isso, obrigada. Então, lá na PGDP, na época, eu já tinha dialogado com o professor, o professor Marcelo a necessidade de localizar tanto técnicos quanto professores, né? Então, alguma ficha, alguma coisa que a gente tivesse que preencher, né? atualizar o prontuário, qualquer coisa assim, que identificasse quem são essas pessoas, né? Para que a gente, inclusive, pudesse pensar em ações para acolhê-los, para ver quais as necessidades, como é que eles estão fazendo seus trabalhos, como é que estão conseguindo, né? Atuar ou não, informá-los de que existe o NED, para que o NED possa atender as necessidades, quais sejam as que eles tenham, entendeu? Mas, até onde eu sei, isso não existe. Não tem esse formulário que declare essa informação. Vamos ver agora se, com a pandemia, nós aprendemos a lição da digitalização, do digital, e quem sabe essas informações elas estejam mais digitais, né, Sam? Exatamente, entendeu? Talvez no próprio preenchimento lá do formulário digital, isso já tem um link com alguma, né, com a acadêmica, que já tem um link lá com o INEP, por exemplo, né? Não sei, criarem esse mecanismo aí, ou para as estaduais, não sei, criar esse mecanismo para que essa informação fique acessível, entendeu? Pelo menos dos declarantes, né? A gente tem trabalhado assim, olha, quem são os declarantes, porque é uma autodeclaração, então a pessoa declara por mais, né? E talvez com o tempo, até com esse processo de divulgação, de informação, de reconhecimento e tal, as pessoas, inclusive, passem a se autodeclararem. Olha, nunca falei porque eu não sabia qual era. A gente cansa de ver aluno com baixa audição, com baixa visão, que não fala nada, principalmente esses, né? Porque não sei, tem medo de perder a vaga, às vezes não tem clareza, né? Claro, ninguém pode tirar a vaga de uma pessoa dessa forma, mas eles não têm essa clareza, porque eles já perderam tanta coisa ao longo da vida,
que só deixa eu vou entrar primeiro, ver qual é a desse lugar aqui, depois eu vejo se eu me declaro ou não. Nós já temos algum retorno aí do vídeo? Oi, ela encaminhou pelo WhatsApp, só que, desculpa, tem um participante aqui, tá fazendo um pouquinho de barulho, né? Só um minutinho, tá? Nós estamos com quantas horas, Sam? Que horas são agora? 5h35. 17h36. Pronto, nós estamos com alguns minutos, né? Encerramos às 18. Oi. Não sei se só você pergunta, eu se o enviei. pessoal tem interesse em perguntar alguma coisa. Pode falar, Augusta. Oi, a Carla que está falando. É a Carla falando. Sim. Eu enviei para a Augusta, só que a gente teve umas dificuldades, né, para baixar esse vídeo. Ela está tentando ver se consegue para conseguir passar por lá. Eu queria ver se eu consigo passar pelo celular, né? Eu vou fazer uma tentativa para ver se a gente consegue passar pelo celular. Se der certo, foi. Se não der certo, a gente carrega e... Difícil. Vamos tentar, não foi essa frase? Se ela não conseguir, eu tento daqui, porque assim, eu não consegui baixar. Quando ela mandou pelo WhatsApp, ele não habilita a seta de download para poder baixar. Então, eu pensei em algum momento, assim, quando compartilhasse a tela, tentar acessar meu celular, meu WhatsApp, e aqui no WhatsApp Web, para ver se por ali a gente poderia exibir. Mas também não sei, nunca fiz dessa forma, a gente pode tentar também. Deixa ela tentar pelo celular, se não conseguir, eu tento desse jeito, tá bom? Certo. A gente nas tentativas. Sempre. Diga. Isso, alguém pode ver se tem pergunta no chat, para a gente não deixar, né? De dar um retorno. Não, perguntas não, tem mais elogio, tem falando sobre um certificado, como será a entrega do certificado. Por favor, leia para mim, por favor. Leio sim, Eliane Honorina, ela pergunta como será a entrega do certificado do curso. Esse curso, a inscrição foi feita pelo nosso sistema de inscrições? Vamos responder daqui a pouco. Vamos ver se a gente consegue fazer essa proeza agora. Ok. Carla, ele está sem o som. Tá sem o som? Não sei se essa volta que elas deram, se vai funcionar o som. Fiquei pensando isso. Aham. E eu liberei Habilitou, né? Botou incluir Habilitei. som do computador, não foi? Foi. Porque aqui no celular pediu. Quando eu fui colocar. Uhum. Tá sem som aí. Tá, Peraí. Deixa eu ver se é o caso do meu fone. ok. Possivelmente. Possivelmente. E agora? Agora começou a sair o aí? Não. Não. Aqui tá bem, parece que tá bem baixinho. Eu acho que esse vídeo, Augusto, a gente pode tentar ele para amanhã, né? Certo. Teve uns 4 vídeos durante a formação que a gente não conseguiu. Aí eu queria ver com Larissa se a gente consegue, né? Amanhã, para o seu último dia, a gente não conseguiu fazer nenhum formatozinho diferente, a não ser imagem e áudio. Sim, o interessante, Pro, é a gente tentar baixar antes, já deixar na máquina, né? Já deixar no computador, porque facilita na hora de exibir. É você que vai estar comigo amanhã ou é Lari, Augusta? Acho que amanhã é Lari, mas Lari é craque nessas coisas.
conversar com ela, porque a gente não conseguiu durante a semana toda. Uhum. Nem o da Flipelô também não consegui passar? Não, nenhum. Quer que eu tente? Você sabe falar, é. Tente aí, só faz essa proeza. Deixa eu ver se vai. Ela me passou da Fipelô, né? Sim. Tá na mesma condição de sem conseguir baixar. Deixa eu ver se o meu que tá aqui vai. O seu já tá na máquina, aí. Sandra? Tá na máquina. Ah, massa. Fica mais fácil. Eu só tenho dificuldade em... Sandrinha tem o original? Não sei se é original, porque a gente recebe cópia da cópia da... Aí eu tenho uma cópia aqui, mas... Calma aí. O vídeo. Tá aberto? É porque às vezes esses vídeos acabam perdendo a qualidade quando ele é muito repassado, né? E aí pode já ter acontecido isso. Ele que desconfigura. Mas ele não me pediu. Calma aí. Ai, eita, o que eu fiz aqui? Calma aí. Calma aí. Só um minutinho, que eu sei do negócio do áudio e eu mesmo não coloquei. Só um instante, viu, minha gente? Tá. Tudo tranquilo. Tirar o som. Incluir som. Sai. Cristina não escondia a alegria de poder Ótimo. exposições de forma efetiva. Com baixa visão, ela teve acesso às obras através da narrativa de uma audiodescritora. E destacou que o trabalho desses profissionais precisa ser adotado nos mais diversos espaços culturais, a fim de facilitar o acesso de pessoas com deficiência visual. Esse tipo de fotografia do Marco Braga, que está belíssima, embora tenha essa beleza, para nós, baixa visão, seria difícil ter acesso à fotografia por conta do pouco contraste, né? Então, os audiodescritores aqui estão viabilizando essa possibilidade de escrever na imagem, contextualizando para a gente. Então, eu estou muito contente, muito feliz de estar no espaço cultural, com a oportunidade, né, de acessibilidade, que é algo tão raro, tão difícil. Então, assim, as pessoas confundem muito que audiodescrição é só para cego, né? E quando vê um baixa visão pedindo audiodescrição, fica assim, ué, mas ela não vê, se estiver perto ela não vê. Mas essas fotografias aí, por exemplo, que eram muito em tons pastéis, escuro, mesmo com a relação de luz projetada, virava, parecia uma sombra a mais, né? No meu ponto, do meu ponto de olhar. Era uma sombra, né? E aí é Adriana, o nome dela? Não, é Daiane. A Daiane fez a descrição. Nossa, é muito bom, é muito bom. Não é à toa que a vida diz muito esse recado para a gente. Só sabe quem passa. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? É muito bom passar, vivenciar acessibilidade. E quando eu estava fazendo o meu mestrado, como eu vivi há 10 anos, 1.000 quilômetros de Salvador, eu fiquei muito longe das artes, né? E quando eu fiz o meu mestrado, a Sandra, qualquer coisinha que tinha, uma audiodescrição, eu ia para o Pelourinho, para museu. Eu tenho 43 anos, eu me emociono. Porque assim foi já velha, né, que eu fui ter acesso com qualidade, com acessibilidade, né? Então, eu acho assim que a universidade, eu vivi shows do Chico César dentro da universidade,
porque eu fiz universidade em São Paulo, né? Eu vivi tanta arte na universidade. Conheci Maria Bethânia na Universidade de São Paulo, sentadinha assim. E eu não tive audiodescrição, né? Agora, com a pandemia, eu pude ter acesso a imagens melhores por conta das audiodescrição. Então, eu espero assim, sabe, Sam, que a pandemia tenha nos dado esse recado da acessibilidade em termos digitais. E que quando a gente volte para o presencial, Sam, a gente não se perca de novo, sabe? Porque eu vejo muitos autores, muitos artistas dizerem assim, eu fui saber isso por causa da minha live, eu fui saber isso por causa da minha palestra, porque antes dava palestra presencialmente, mas não fazia o link, não caía a ficha. E com a oportunidade da pandemia, eles conheceram os recursos de acessibilidade, né? E eliminaram nossas barreiras, né, por alguns momentos, por alguns instantes. Então, eu desejo muito, sabe, Sam, que quando nós retornemos para o presencial, isso não seja abandonado, não seja esquecido. Nossa, é assim, é um medo que eu carrego, porque até teatro, Sam, eu assisti teatro com audiodescrição. Digital, né? Inclusive com as nossas colegas lá do Gaia, né? Então, puxa vida, eu não quero perder isso quando eu voltar, né? Quando nós voltarmos. Sim, a ideia é essa, assim, mas eu vivo mandando recado para o povo, me disponibilizando, me oferecendo, né? Eu costumo dizer que eu sou oferecida. Eu mandei o recado que eu soube de um espetáculo que o Carlinhos Brown vai fazer com a... Oh, meu Deus, eu gosto tanto daquela mulher, esqueci o nome Esse agora. eu não estou sabendo, não. Esse eu não estou sabendo, não. Não, com a Débora Coker. Ele vai fazer... o espetáculo, eles estão trabalhando para que seja ao vivo. E a estreia seja aqui em Salvador. E eu já mandei recado dizendo que eu toparia fazer de graça, mas até agora ele não me respondeu. Eu acho que ele não recebeu ainda, viu, Sam? Não desista. Não sei, eu mandei por um conhecido que conhece ele lá, que toca lá os negócios. Né? Mandei pelo Instagram. Para as pessoas de deficiência visual. Ele é bastante sensível. Já mandei para Maria Bethânia. Nossa, eu ia morrer. Acho que eu nem ia conseguir fazer, porque eu sou uma fã dela. Não sei se eu ia conseguir fazer a audiodescrição, mas já mandei recado para ela também, quando ela tiver algum show que ela queira disponibilizar para eu fazer a audiodescrição. Eu pago para participar, viu? Esses mesmo com audiodescrição, teve uma galera aí que a gente pagou. Pois é. Eu faria, assim, com o maior prazer, mas eles não... Até agora ninguém respondeu. Eu fico sabendo, eu me ofereço, entendeu? Faz isso, Sandra. Depois... De aprender, né? De pensar, cada espetáculo, cada coisa é diferente. Então, para mim, é uma grande oportunidade de aprender, e, ao mesmo tempo, para quem tem realmente a necessidade, mas também para quem quiser, tem lá o recurso. Mas, até agora, não fizeram nem gratuito, não responderam. Vamos ver. Não desista, Sam, porque agora você está precisando se oferecer, dar uma de oferecida. Mas eles vão aprender, vão experienciar e vai trazer isso para um outro contexto, com fé em Deus. Entendeu? Essa grande, poucos são os operários. Com certeza, mas estou aí, como eu falei, outro dia a gente estava conversando, na aula a gente estava conversando da política, né? Por ela não ter sido aprovada agora, ou pelo menos entrado para discussão, me deu um silenciamento, assim, né? Eu senti, viu, Sam? Eu senti. Assim. Mas não desisto, não. Estou aqui na luta, continuo firme aí. A gente faz igual o bambu, a gente enverga, mas não cai. Exatamente. Estou nessa. Então, dei uma envergadinha agora, mas pouco eu volto. Acho meu prumo de novo. Então, é isso, assim, o que a gente puder disponibilizar, as pessoas não têm ideia, né? Assim, mas fica querendo tudo. É tudo, né? Você acessa tudo. Nós que não temos
uma necessidade específica, acessamos tudo que a gente tem interesse ou consegue, né, quer pagar, ou é gratuito, ou isso, aquilo, a gente consegue acessar. E isso é uma coisa importante, entendeu? O não acessar traz para as pessoas com deficiência, né, eu costumo dizer assim, essa insuficiência de ações, de políticas, de tudo, né, leva gerações e gerações de pessoas com deficiência a não usufruírem dos bens todos, sejam eles quais forem, acadêmicos, culturais, laborais, né? Não só de não usufruírem, como de produzirem também para a sociedade, porque a gente só produz porque a gente passou por uma construção de aprendizado de alguma coisa, né? Se eu hoje sou professora, eu tive alguma oportunidade de chegar até aqui. Vocês podem achar que boa ou ruim é outra questão, mas cheguei até aqui, né? Então, assim, a gente coíbe com isso os direitos ao conhecimento, a experiência, a produção, né? E isso não só limita, né, o repertório, tanto acadêmico quanto profissional dessa pessoa, quanto o repertório simbólico, que nós somos feitos de símbolos, de simbologias e subjetividades. E essas pessoas perdem essa oportunidade de ampliar esse seu repertório, né, de ser humano. Então, não só a cultura, mas qualquer coisa, eles perdem essa possibilidade. Então, essa ausência é uma violência. Entendeu? Permitir isso é uma violência. Então, o que puder ter acessível, puder. Nos Estados Unidos tem outdoor acessível, entendeu? Via rádio. Você passa na rua, quem está preocupado com outdoor? Pois é, alguém se preocupou em tornar o outdoor acessível. Não sei se lá é lei, como é, mas eu sei que os outdoors são acessíveis há muito tempo. Sabe, placas de rua, coisas, porque eles circulam pelos espaços todos. Espera-se demanda. Que eles estejam em todos os espaços, hospitais, né? Então, chega uma pessoa surda ou qualquer outra que chega no hospital, como é que vai ser atendido? Como é que vai falar a sua demanda? Se às vezes ela não se expressa falando, seja surdo, seja outro, né? Mas ele está lá, um adulto que chegou lá, não foi com acompanhante, mas precisa de um atendimento. Como é que ele vai se expressar? Como é que vai comunicar com alguém? Ou está já lá hospitalizado e não tem com quem expressar que está doendo, por exemplo. Né? Às vezes a gente está lá no hospital e começa a doer. Você está todo medicado, já está todo acolhido, mas alguma coisa começa a doer. Como é que eu, né, vou falar com... Não tem, agora na Covid mesmo, que não pode ter um acompanhante. Sim. Será que nenhuma pessoa com deficiência pegou Covid? A gente não tem essa estatística, mas a gente já sabe que foram muitas. No início, inclusive, as pessoas cegas, porque elas vivem de pegar nas coisas, muitas situações, entendeu? E pega e às vezes esfrega no olho, como a gente, quando viu, está contaminado. Mas a gente não tem essa estatística. Tá. Enfim. Que horas estamos, Sam? 5h54. Pronto. Então, eu gostaria, assim, de agradecer, Sam, a sua participação, com a sua alegria, com o seu entusiasmo, de estar falando aqui sobre a temática da pessoa com deficiência na universidade e nos demais espaços, nas demais situações que a gente abordou aqui, né? Não perdendo de vista que todas essas circunstâncias que nós falamos são circunstâncias vivenciadas pelo professor cego e baixa visão, quer seja na arte, na universidade, porque isso tudo é um acervo de conhecimento que ele traz para a escola, né? Se o professor vivencia uma arte acessível, o repertório dele em sala de aula, de discussão, de explanação é maior, né? É mais rico, é de mais oportunidade dentro da universidade. Então, em todas as circunstâncias que a gente trouxe aqui, estamos trazendo o sujeito também professor cego e baixa visão. Eu gostaria de agradecer ao Mike por estar hoje sozinho aí
interpretação, segurando a onda 2 horas. Estou de coração partido. A Carla Rosas, que está aí na audiodescrição, para qualquer eventualidade, qualquer apoio. Muito obrigado, viu, gente? É nesse momento que eu me considero uma pessoa assim especial, não por ser baixa visão, mas por ter pessoas que podem estar no meu apoio, contribuindo com os meus fazeres, né? Com os meus ser e com os meus fazeres. E não esquecendo aí da Augusta, né? Que tanto também contribuiu, viu? Então, eu agradeço imensamente por mais esse dia, ao universo, a tudo que está em nossa volta, e agradeço a vocês, participantes que estão aí no chat. Em relação ao curso, a certificação só poderá ter quem é inscrito como funcionário, que tem a matrícula da UNEB. Isso, acessando o sistema, né? Isso que eu ia fazer a ressalva. No mesmo sistema de inscrição gera o certificado, porque tem esse questionamento aqui de como acessar, como obter, é no próprio sistema de inscrição. Ao final do curso, os que obtiverem a frequência exigida geram o certificado lá mesmo. Eu acho que a falta ainda de domínio dessas tecnologias é o que também inviabilizou um pouco a presença. O volume de inscrições, né? Os professores ainda não dominam, isso é uma linguagem ainda muito nova, né? E a outra pergunta foi sobre o que mesmo, Augusta? Não teve pergunta em si, mas teve elogio, né? Assim, que o curso está bastante rico em informações. A Eliane colocou que estava amando o curso, que está amando o curso. E Eliane também, Nélia. Enfim, Euselene está dando parabéns a todos. Ela perguntou se teve lista de presença, mas como eu acabei de falar, não tem lista de presença, porque as horas são computadas no próprio Teams, e aí é que é verificada a presença de acordo com o tempo de participação no Teams. Então tá, muito obrigado, viu, gente? Obrigada também. Um prazer. Obrigada, Cris, você pelo convite. E a todos aí. É a Carlinha que está falando. Amanhã. Até amanhã, gente. É a Carlinha que está falando. Amanhã estamos nós duas, Car. Fé em Deus. Um abraço. Dia. E Mike. Não, é porque você vai estar bem coladinha nas descrições das imagens. Tá certo. Fala boa noite. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.